A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos na sua casa, todos juntos reunidos, para oferecermos o nosso culto de adoração a Ele. Oferecer a Ele a nossa devoção, a nossa gratidão, o nosso tempo, a nossa oração, o nosso canto e a nossa reverência, reconhecendo que Ele é o merecedor. E aqui estamos nós, irmãos, no lugar certo, no momento certo, que é a casa do Senhor. Vamos, irmãos, ler um texto bíblico. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Eu acho que o nosso relógio parou. É isso, irmãos? Parou, né? Para mim me situar aqui. O relógio parou. Amém? Os irmãos encontraram? Amém? Os irmãos vão colocar na tela para nós, já está lá? Amém. Diz-nos a palavra de Deus. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram. E veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora, a dura servidão do teu pai, e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servimos-te-emos. E ele lhes disse: Daqui a 3 dias tornarei a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E ele lhe falaram, dizendo: Se te fizeres benigno e afável com este povo, e lhe falarem boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe deram. E teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhe: Que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhe falaram dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O teu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão, no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia.
E o rei lhes respondeu asperadamente, porque o Roboão deixou o conselho dos anciãos e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim, o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha, agora pela tua casa, ó Davi. Assim, todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, o rei Roboão enviou a Adorão, que tinha o cargo de tributos. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então, o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim, se voltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Amém? Esse texto eu creio que é conhecido dos irmãos, e eu quero me valer aqui de um tema que é o conselho. Esta é a nossa palavra-chave, conselho. É uma palavra bem familiar para nós. Você já precisou de um conselho? Óbvio, né? Todos nós já precisamos de um conselho por alguma causa, por alguma questão. Geralmente surge a necessidade de um conselho quando a gente tem uma dor, uma necessidade que surge, e a gente fica carregado de dúvidas, de incertezas, então a gente procura um conselho. O conselho, ele é uma espécie de orientação, de direcionamento, de uma espécie de assessoria em alguma coisa que nós precisamos. E por que o conselho nós buscamos em outro lugar ou com outra pessoa? Porque nós temos a sensação de que nós vamos nos deparar com um conselheiro que vê além do que a gente vê. Está além da nossa emoção que está envolvida naquela situação. Então, até friamente, aquela pessoa vai nos orientar. E isto é uma necessidade nossa, na nossa existência. Necessidade de, por vezes, sermos aconselhados, e por vezes somos procurados a dar aconselhamentos a alguém. Os pais que estão aqui, as mães, os amigos mais íntimos, os irmãos que são do ministério, por vezes são pegos aconselhando alguém. E por vezes precisando de um conselho. No texto que nós lemos, nós temos
o filho de Salomão, Roboão, vai reinar. E para iniciar o seu reinado, ele busca conselho. E então, o povo vem até ele a fim de uma união entre a nação após a morte de Salomão, e de unificar, de viverem mais unidos. Então vai buscar o parecer de Roboão como novo rei. E aí o rei Roboão, agora já como rei, empossado devidamente com sua autoridade, ele pede o prazo de 3 dias. Então reparem que, neste caso específico, ele tem um tempo de 3 dias para tomar uma decisão, tomar conselho e, enfim, tomar decisões importantes para o seu reinado, que alcançava o povo em geral. E isso se parece muito com a nossa realidade quando a gente se depara com a necessidade do conselho. Que nem sempre o conselho precisa ser para algo que nós precisamos tomar imediatamente a decisão. Às vezes vai um tempo para a gente decidir, enquanto isso a gente busca o conselho. Que nós temos aqui a figura do aconselhador e do aconselhado e o conselho no meio de tudo isso. Então nós temos 3 partes envolvidas. E o que é importante aqui? No texto que nós tiramos como lição para nós. Primeiro, a fonte que nós vamos consultar é confiável? Ela tem credibilidade? Reparem que Roboão chamou os anciãos, que eram os conselheiros do seu pai, homens experimentados, homens tementes a Deus. E nós temos aqui o parecer deles para Roboão. Mais ou menos assim. O seu pai foi um homem sábio, mas ele impôs ao povo uma carga muito pesada de tributos. Era um imposto, se a gente traduzir para os nossos dias. Parece com a nossa realidade. E o que eles querem, que os anciões aconselha Roboão no seu reinado, o conselho é: alivia essa carga, une o povo. E o texto diz que, como ele tinha 3 dias para decidir, ele deixou o conselho dos anciãos. Então ele foi buscar numa segunda fonte. E esta segunda fonte que ele consulta são os jovens dos seus dias, foram aqueles amigos talvez de infância, de adolescência, da sua época de juventude. Então eles dão um conselho para ele ser um rei, governando de uma forma mais impositiva, dizendo: olha, o seu pai foi pesado. Diga para eles que você vai pesar mais. Que se foi castigo, se foi uma espécie de correção, de surra, agora será uma espécie de castigo com escorpião. Será com dor. Então, Roboão tem mais um conselho perante ele. Então ele decide ficar com o conselho dos jovens. Então, vem o povo novamente e ele acolhe esse parecer dos jovens, dos seus dias, e traz essa ideia para eles de que vai ser um governo que vai impor castigo ao povo. O povo volta embora, o povo volta revoltado com a linhagem de Davi, e fica ali só a tribo de Judá, e ali ficou reinando Roboão sobre Judá.
E então, no versículo 18, diz que Roboão enviou Adorão, que era o cobrador de impostos. Quase que o ministro da fazenda que nós temos. Um cobrador de impostos. Cada dia uma taxa diferente. E o povo apedrejou ele até a morte. Porque o povo não aceitou aquele viés, aquele conselho que o rei acolheu. Porque era uma forma de castigar o povo. Então reparem que Roboão tem opções de conselheiros diante dele. Mas aquilo que ele acolhe é prejudicial para o seu reinado e é prejudicial para a nação. Então aqui, logo no início, irmãos, nós temos a necessidade que diante de um conselho, nós precisamos ter muitos cuidados aonde consultar. Reparem que as organizações, de uma forma geral, eles têm lá a figura do conselho de administração. Aqueles que vão gerir a instituição. E eles são eleitos para um mandato lá de 2 anos e depois tem uma nova eleição. Dentro dessa gestão tem também conselho fiscal, que são conselheiros, que eles anualmente vê a condição financeira daquela instituição, e eles fazem uma reunião e aprova a contas daquela organização ou reprovam com parecer, mas tudo são conselhos, são espécie de contrapesos para uma administração. E nós temos tantas outras espécies de conselho. Os irmãos mais da velha guarda, não tinha o conselheiro amoroso? Não tinha a história do conselheiro amoroso? Nós não temos o conselho tutelar? Então nós temos na sociedade várias frentes de conselho. E é uma realidade presente nos nossos dias. Se existe a figura do conselho composto por pessoas, é porque existe a necessidade de alguém ser aconselhado, alguém necessitado de orientação, de assessoria, de direcionamento. Tem alguém com uma dor, tem alguém com uma causa. E a gente repara nesse texto que nós lemos que a ida de Roboão, se a gente parar assim e fazer uma análise, a sensação é que ele já tem uma decisão consigo, mas ele quer que alguém reafirme isso, diga, vai mesmo, faça. Porque basta ser alguém que tem uma consciência razoável, que já entendia que esse conselho dos jovens não era o melhor, mas era o pior. Então, é necessário que quando a gente vá tomar o conselho, a gente não vai com aquele olhar que alguém tem que massagear o nosso ego e quem sabe até concordar com os nossos erros no aconselhamento. Diante do conselho, ele vai trazer a nós confronto, exortação, correção, direcionamento, porque eu já disse aqui no início que essa busca, ela denota a ideia de que é alguém que vai ver algo que nós não estamos vendo. E aqui em Provérbios, por exemplo, lá, vamos conferir, irmãos, Provérbios no capítulo 19, o versículo 20, nós temos uma referência muito importante do sábio,
sobre o conselho. Porque quando nós necessitamos do conselho, nós temos que estar receptivo à correção. E ele diz aqui em Provérbios 19:20: ouve o conselho e recebe a correção. E qual a consequência disso? Para que sejas sábios nos teus últimos dias. O conselho vindo da forma de correção. E quantas vezes nós saímos de casa e nós viemos ao templo e dizemos: Senhor, eu quero ouvir a tua instrução, eu quero ouvir a tua direção. Então vem aqui o servo do Senhor, e usado, direcionado pelo Espírito, lhe orienta, mediante a palavra, e a palavra confronta o seu pecado, confronta o seu ego, confronta as suas atitudes, e por vezes você ignora essa correção, não ouve, não pratica, não entra pelo caminho. Percebam que o sábio está aconselhando, dizendo: ouve o conselho e recebe a correção. Quando nossos pais nos corrigiam, eu me lembro, meu pai dizia assim: eu vou dar bons conselhos para vocês. E a gente sabia o que era esse bom conselho. Era aquela aproximação mais dura, mais firme. E os irmãos sabem o que isso representa. Por uma necessidade que tínhamos de um alinhamento dentro de alguns valores, de princípios, para o nosso bem e para o bem dos demais. Então o que importa para nós? Importa para nós que ao nos depararmos com a necessidade de recebermos o conselho, é que nós temos que nos vaziar do nosso ego, e nesta busca pelo conselho, nós nos abrirmos e atentarmos àquilo que o conselheiro nos orienta. E aqui, dentro da figura do conselheiro, é importante a gente entender algumas coisas. Primeiro, será que eu vou conseguir ter acesso a esse conselheiro? Às vezes a gente quer tomar um conselho com alguém e não consegue. Difícil, inacessível, ocupado. Esse conselheiro, ele é confiável. O conselheiro tem se a gente olhar para o texto, a gente vai ver um grupo de anciãos, experientes, experimentados, são homens de credibilidade, vividos, em todos os segmentos da sua vida. Mas, e esse conselheiro, ele é sábio? Talvez seja inteligente, mas sábio? Este conselheiro é confiável? Este conselheiro tem a capacidade de compreender? Este conselheiro, ele tem a capacidade de intermediar a minha dor? Este conselheiro, ele tem uma orientação certa? Repare o quanto é importante a figura do conselheiro quando nós precisamos dele.
E não, às vezes, irmãos, não é pela quantidade de orientação que vamos receber, por um monte de palavras, mas é pela sabedoria, pela orientação que receberemos. Às vezes pequena, mas objetiva, que nos livrará de um caminho de derrota. Aleluia. Talvez você veio nesta noite na casa do Senhor, dizendo: Senhor, instrui-me, me orienta. Eu estou cansado do meu trabalho. Eu também estou. Às vezes as pessoas nos dirigem para nós, para você, com questões tão corriqueiras do dia a dia, do cansaço. A gente está desgastado emocionalmente, nosso corpo físico, nossa psique parece que não está funcionando mais. A gente está repetindo as mesmas coisas. E a gente vive tão corrido, parece que a gente está apertando um botão e está girando automático todos os dias. E a gente esquece de apreciar coisas da vida tão simples, como tomar um café, na hora da refeição, apreciar aquele momento. Ouvir que um pássaro está cantando tão próximo da gente. A gente está tão acelerado e não percebemos que tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. E a gente vê só pessoas morrendo, pessoas doentes. A gente fica tão focado que a gente não percebe as coisas boas. Tem gente nascendo, tem gente se curando, tem gente se reconciliando, tem gente perdoando, tem gente aprendendo, tem gente sendo salva, tem gente sendo curada, batizada e preparada para ir morar no céu. E ainda em Provérbios, no capítulo 1, do versículo 22 a seguir, o sábio nos fala bastante coisas a respeito do conhecimento e da sabedoria. Também fala do conselho. Até quando, ó nércios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejarais o escárnio? E vós, loucos, aborreceis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem me desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. A rejeição do conselho. Se você é uma pessoa que quer ser sábia, uma pessoa de conhecimento, repare o que ele está falando. Aqueles que agem como alguém sem noção, rejeita o conselho, despreza a sabedoria. Então ele diz no versículo 25: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Sobre eles vai vir assolação, temor. Há um olhar de Deus, de sabedoria, de instrução, de direcionamento para nós. Porém, se houver uma rejeição, nós vamos incorrer no perigo de sermos pessoas desviadas do caminho do Senhor.
E nesse sentido, o Salmo 1 também tem uma orientação muito especial. O Salmo 1, se observarmos bem, a partir do versículo 1 até o 3, quando terminando no versículo 3, vamos rapidinho, irmãos, eu creio que ainda dá tempo. O Salmo de número 1, o salmista fala da bem-aventurança. E no verso 3, ele termina dizendo que tudo quanto fizer, prosperará. O que o salmista está dizendo é que há um caminho de prosperidade. E para atingir essa prosperidade, deve-se observar e viver o que está no versículo 1, e o resultado está no 3. E dentre a observância que é necessária na nossa vida, do verso 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? O conselho dos ímpios. Então, para uma vida de prosperidade, existe o conselho dos ímpios, que devem ser rejeitados por nós. Se você quer ser uma pessoa próspera, não estou dizendo a pessoa rica financeiramente, a pessoa próspera. Aqui existem princípios riquíssimos. E leva isso consigo, verso 1, verso 2, o resultado está no 3. Porque tudo quanto fizer prosperará. É como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto no tempo ou na estação certa. E como a gente vivencia ou visualiza isso? Vai em um tempo seco em qualquer região onde tem um rio. Você vai ver no banhado, lá na beira do brejo, na beira do rio, uma árvore verde, produzindo frutos. Ela é irrigada, ela tem nutrientes o tempo todo. E como Deus é perfeito, se um dia acontecer isso com você, lembre-se do Salmo 1. Aquilo está transmitindo uma mensagem para nós. Se eu estiver plantado no lugar certo, se eu não me assentar, ou eu não andar, não viver de acordo, ou segundo o conselho dos ímpios, eu vou ser uma pessoa próspera. Eu vou produzir fruto o tempo todo. Quando vier o inverno, estou frutificando. Vier o verão, eu estou frutificando. Vier o outono, eu estou frutificando. Vier a primavera, eu também estou frutificando, porque eu estou plantado no lugar certo. O conselho. Os ímpios também têm o seu conselho. E o conselho dos ímpios. O ímpio é aquela pessoa que é contra Deus, adversa a Deus. Então ele apregoa, ou pratica e vive e aconselha tudo aquilo que é contrário a Deus. Ele é averso a Deus, ao sagrado. Este é o ímpio, esse é o conselho deles. Então ter uma vida de santidade para o ímpio, ter uma vida íntegra, isso não é o caminho do ímpio. O caminho da justiça, da verdade, da honestidade, da sinceridade, da fidelidade, isso não é o caminho do ímpio. O conselho deles é averso a tudo isso, contrapõe tudo isso. Então o salmista está nos advertindo para não andar segundo este conselho, mas além deste conselho, ele nos dá que dentre este conselho tem um caminho, e neste caminho tem uma roda, um pacto, um lugar de ajuntamento, aonde se assentam, aonde se fazem os acordos. E este é o conselho do ímpio. Então o Senhor Deus nos adverte nesta noite
para que eu e você possamos, a olhar para essa instrução da palavra de Deus, e nós precisamos ir na fonte certa buscar o conselho. E que fonte então é esta? Que fonte que eu vou buscar? O profeta Isaías, por volta de 700 ou mais, um pouco anos do nascimento de Jesus, ele profetizou, lá em Isaías no capítulo 9, o versículo 7. Que a virgem conceberia, que daria luz a um menino Jesus. E dentre as qualificações de quem seria Jesus, ele coloca uma muito importante para este tema, que é o maravilhoso conselheiro. Jesus é nossa maior fonte para nós buscarmos o conselho para as nossas dores. Porque Jesus é confiável. Porque Jesus é sábio. Porque Jesus vê além do que nós vemos. Porque Jesus é o caminho. Porque Jesus é a verdade. Porque Jesus é a vida. Porque Jesus tem a orientação certa. O maravilhoso conselheiro, ele é Jesus. Jesus é acessível como conselheiro. Não precisa você vir entrar a estas portas para acessar Jesus, não. Fale com Ele pelo seu Espírito, se conecta a Ele na oração, diz: Senhor Jesus, eu estou aqui. Eu quero o teu conselho, Senhor. Aleluia. Ele é acessível. Talvez você está procurando falar com alguém para te dar um conselho há tempos. Isto vem consumindo você. É como aquele filho pródigo que vai buscar tão longe quando está tão perto. E Jesus está olhando para você dizendo: eu estou aqui. Eu tenho um conselho para você. Jesus vê além do que nós podemos ver. Veja, quando Jesus está no meio da multidão, que a multidão o oprime, o aperta. Então alguém diz que que aquela mulher tocou em Jesus. Ele diz: não, tem muita gente tocando. Mas olha como Jesus é acessível. Jesus: não, de mim saiu virtude. Alguém me tocou. Eu preciso falar com esse alguém. Jesus é o conselheiro atencioso, irmãos. E desenvolva um nível de oração, de comunhão, de relacionamento com Deus. Como dizia o pastor Antônio Gilberto, como uma via de mão dupla, de comunhão com o Senhor na oração, em que você fala, mas você ouve. É uma conversa, é um diálogo. Não é um monólogo que você tem que falar e como se Deus fosse alguém que você desabafa. Repare que Jesus dispensou a tua atenção a alguém que necessitava. Jesus é sábio o suficiente, com 12 anos eles estavam lá entre os doutores ensinando. Quantas pessoas precisaram de Jesus em mais das adversas situações, e aí Jesus está lá, dispensando a atenção a elas. Então o Senhor Jesus fala conosco nesta noite sobre o conselho.
Ele é um maravilhoso conselheiro. Se você ler e observar o Sermão do Monte ou da montanha, são palavras de Jesus. Irmãos, tem conselhos preciosos para a nossa vida. Capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Mas tem instrução para tudo. O pastor já deu ensinamentos aqui ao longo de várias terças-feiras sobre esse sermão. É Jesus falando o tempo inteiro, orientando, instruindo como orar, como jejuar, como ajudar, como enfrentar as dificuldades, como vivenciar a comunhão, a adoração, como levar uma vida de comunhão com Ele, porque Ele é este maravilhoso conselheiro. E Ele está presente na igreja pelo Espírito Santo. Ele não nos deixou órfãos. Ele foi para o Pai, mas nos enviou o outro Consolador. E Ele habita em nós. Que o Espírito Santo expresse melhor isso em seu coração. Mas que você perceba nos atos de tudo que existe que Ele fez, as mãos dEle presente, te transmitindo mensagens, orientação. Olhe para toda a obra da criatura. Olhe para todo o sincronismo do universo. As funcionalidades do corpo humano, os animais, os astros. Olhe para tudo e diga: Ele é o suficiente para todas as coisas. Ele tem um conselho para nós. E não ignore o conselho dele quando for de correção. Não faça como Roboão fez. Havia um caminho melhor para Roboão, mas ele ignorou o conselho de Deus. Está diante de nós, irmãos, a palavra de Deus. E eu quero terminar conforme termina todas as cartas escritas no livro de Apocalipse, as igrejas de Éfeso, as igrejas de Esmina, as 7 igrejas da Ásia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, Senhor.